Este mundo produziu dezenas de rainhas poderosas, bonitas ou até mesmo ferozes. A maioria dos nomes que estão prestes a seguir, você provavelmente já sabia das lições de história. Mas aposto que você ainda não ouviu falar sobre as peculiaridades e as artimanhas dos maiores regentes do mundo. Neste vídeo, apresentamos 10 feitos extraordinários de rainhas influentes. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós nessa jornada de aventura. Aparência surpreendente. A regente egípcia Cleópatra ainda é uma lenda indelével 2000 anos após sua morte. A rainha do Nilo tornou-se lendária por seu estilo extravagante e sua arte de envolver os homens mais poderosos do mundo à sua volta. Cleópatra, que na verdade veio da Macedônia, chegou ao Egito por acaso e chegou ao trono do país em 323 a.C. Como rainha, ela gostava de se apresentar como uma deusa opulenta. Esbanjada e teatralmente encenada, ela se permitiu ser adorada na terra como representante da Ísis, a deusa do amor. É claro que o maior governante de seu tempo estava ansioso para conhecer a rainha do Egito. Diz que Júlio César era muito encantado com ela, mas a rainha veio com mais ainda para conquistar o homem. Ela mesma havia se enrolado em um tapete e entrado clandestinamente nas instalações de César. Lá, apareceu do nada como uma deusa. César e Cleópatra formaram o casal até sua morte. Em seguida, a rainha arrebatou seu sucessor, Marco Antônio. Disfarçada de deusa do amor, ela o recebeu em um barco de ouro ricamente decorado. Na verdade, diz que Cleópatra não foi tão bonita. As moedas antigas mostraram-na com o rosto bastante masculino e o nariz perceptivelmente grande. Entretanto, diz que seus encantos e sua educação foram extremamente atraentes. Cleópatra era considerada uma falante dotada, falava 12 idiomas e era bem versada em filosofia, matemática e astronomia. Maria da Inglaterra, doente por roubos. Maria de Teck nasceu em 1867. Em 1883, ela se casou com o rei George V e foi a esposa regente do país por muitos anos. Dizem que a rainha sofisticada teve um tique muito especial. Mesmo quando jovem, ela tinha o hábito de roubar as coisas de que ela gostava. Todos os belos objetos que encontrava. Dizem que ela não desistiu desta paixão mesmo quando ela era a mulher mais elevada da terra. Em palácios, casas, embaixadas, teatros e outros estabelecimentos onde o casal real entrava e saía, os objetos desapareciam com uma frequência impressionante. Além de colheres ricamente decoradas, havia esculturas pequenas, porta-toalhas, saboneteiras ou punhais decorativos. O que a rainha gostou, ela levou com ela. Pelo menos foi assim que os rumores disseram. A reputação da avó da rainha Elizabeth II foi tão longe que os anfitriões internacionais tiveram todos os objetos de valores removidos do entorno da rainha. Dizem que este tem sido o caso dentro e fora do país. Em vez de verdadeiras obras de arte, nobres ou embaixadas exibiam bric-a-brac e sucata quando a rainha visitava. Joana de Castela, dormindo ao lado de um cadáver. A filha do rei da província espanhola de Castela foi considerada uma figura delicada, parecida com uma fada. Ela era sensível, educada e impiedosamente romântica. Quando ela se casou com o príncipe Habsburgo Filipe, o Bonitão, em 1496, era para ser um amor único e grande. Mas o marido de Joana amava sua esposa mais fisicamente do que com seu coração, e diz que teve inúmeros casos. Joana, a quem mais tarde foi dado o apelido a Mulher Louca, teve então todas as mulheres banidas do círculo do marido. Devido a várias mortes em sua família, Joana tornou-se regente em grande parte da Espanha. Seu marido estava ao seu lado, mas morreu em 1506. Após isso, Joana viajou pelo país durante semanas com seu caixão e também teria dormido ao lado de seu falecido marido. Maria Antonieta, aldeia falsa. Ela foi a última rainha da França. Antes da morte de Maria Antonieta, no cadafalso da Revolução Francesa, ela levava uma vida opulenta. Ela era rica, mimada, pródiga e considerada completamente insensata. Longe da vida normal das pessoas comuns nos terrenos espalhados do Palácio de Versalhes, ela se entregou à extravagância. Diz que seus gastos, às vezes, levaram a França à beira da falência. Assim, em 1783, a excêntrica rainha
decidiu construir um hammam, uma aldeia falsa, em seu palácio. A vila ainda existe hoje no Jardim de Versalhes. Uma fazenda, uma torre romântica, salões, estábulos para animais e quartos para criados estão agrupados ao redor de um lago do vilarejo. Maria Antonieta gostava de brincar um pouco de vida campestre aqui com convidados ilustres. Ela se vestiu de leiteira e seu marido ou outros nobres da alta patente apareceram como meninos de estábulos. É claro que os nobres estavam sempre cercados por uma série de criados que imediatamente assumiam todo o trabalho realmente pesado. Rainha Vitória da Inglaterra. Não havia tempo para comer. Ela foi considerada a regente de ferro do século XIX e moldou a era vitoriana com seu nome. A Rainha Vitória da Inglaterra era conhecida não apenas por suas qualidades reais, mas também por seus hábitos alimentares. Em sua juventude, ela tinha uma cintura de vespa e os conselheiros do tribunal e as governantas literalmente a proibiam de comer. Isto vingou, por mais tarde, a rainha comer ainda mais. Vitória comia 6 pratos em meia hora de cada vez, quando as senhoras nobres, na verdade, só comiam como pardais. Além da opulência de suas refeições, ela era conhecida por seu tempo recorde de alimentação. A estupidez disso, quando ela terminou, todos os outros tinham que abaixar as colheres também. Assim, ela se tornou uma das rainhas mais gordas da história e comeu quase 24 horas por dia até o final de sua vida, indo contra os conselhos de seus médicos. Nenhuma ocasião oficial, nenhuma reunião com convidados do Estado ou outros nobres em que ela não estivesse acompanhada por um criado, embalado aí com petiscos, sanduíches, deliciosas mordidas de carne e tortas. Nzinga Ndongo e Matamba, a rainha mortífera. Ela entrou para a história da África como um ícone feminino. Nzinga de Ndongo e Matamba é hoje considerada a mãe de Angola. Em uma época em que os portugueses, em particular, estavam em constante busca de escravos em seu país, ela se tornou uma rainha resoluta que defendeu com sucesso seu estado durante anos contra os aproveitadores brancos. Durante muito tempo, ela foi celebrada como uma heroína popular. Mas agora está claro que a sua governante chegou ao poder através do assassinato. Presumivelmente, Nzinga teve seu irmão e seu próprio filho morto, apenas para ser a número 1 indiscutível no império. Nzinga foi derrotada pelos portugueses em 1625 e morreu uma mulher relativamente insignificante em 1663. Maria Antonieta. Escândalos de diamantes. Agora temos outro escândalo em torno da última rainha francesa Maria Antonieta, mesmo que ela não estivesse realmente envolvida pessoalmente. Em 1784, a jovem Jeanne de La Motte, que na verdade não tinha nenhum contato com a rainha, iniciou um esquema desagradável. Ela se fez passar como uma confidente próxima da rainha para o cardeal de Rohan, um clérigo e diplomata de alto escalão. Durante muito tempo, ela até fingiu uma troca de correspondência entre o cardeal e a Maria Antonieta, bem como uma suposta reunião erótica na qual Maria Antonieta foi interpretada por uma prostituta. Quando ela ganhou a confiança do cardeal, de La Motte a obrigou a comprar a peça de joalheria mais cara do mundo na época em nome da rainha. A joalheria Baumer e Bassonge estava suando para vender a peça pecaminosamente cara há anos e também caiu no esquema. Devido aos cofres estatais vazios, a joia deveria ser paga pela rainha em parcelas, mas de fato de La Motte desapareceu com o colar, que nunca mais reapareceu. Quando a revolução eclodiu, Maria Antonieta foi levada a julgamento, e lá foi acusada não só de extravagância e ostentação, mas também de ter roubado o colar. Catarina a Grande. Escapadelas eróticas. Catarina ainda é a única regente na Terra que recebeu o apelido oficial a Grande. Catarina II foi a brilhante, a brutal e inovadora Tsarina da Rússia, de 1762 a 1796. Mas o que geralmente não é mencionado nos livros de história é o vício sexual de Tsarina. Dizem que ela teve pelo menos 20 amantes oficiais e incontáveis não oficiais durante seu reinado, incluindo alguns meninos muito jovens. Alguns dormiram com ela para fazer carreira, outros dizem tê-la amado de verdade. Para suas ilustres rondas, a rainha ninfomaníaca montou especialmente um gabinete erótico. De acordo com relatos de testemunhas oculares, havia mesas com pés de pênis, tigelas em forma de vaginas e quadros pornográficos pendurados nas paredes. A sala era uma longa lenda.
No entanto, os soldados de Wehrmacht, que capturaram o palácio em 1940, também relataram ter visto este gabinete. Após a guerra, a sala desapareceu. Catarina já estava há muito tempo morta naquela época. A propósito, 2 histórias sobre a morte da Regente de Ferro ainda circulam hoje. Uma diz que ela morreu de um derrame em seu banheiro. Outra diz que ela foi acidentalmente espancada até a morte enquanto fazia sexo com um cavalo garanhão. Nefertiti, mudança de religião. Rainhas são às vezes personalidades excêntricas que, como você já viu, gostam de se dar ao luxo de um escândalo ou 2. Mas o que Nefertiti fez, nenhum outro regente fez. Ela mudou a religião do Estado. Ao invés de Amun, o deus da fertilidade e do vento, ela ordenou a adoração de Atom, o deus do sol. Na prática, isto significou uma reconstrução pecaminosa de templos e outros lugares de culto no país. Vestidura. Ao contrário de sua sucessora apaixonada, Catarina, a czarina Elizabeth da Rússia era considerada uma líder menos engajada politicamente. Diz que Elizabeth teria sido divertida e muito bonita. Ela gostava de arte, do lado agradável da vida e, acima de tudo, de suas roupas. Portanto, esta rainha não é conhecida hoje por nenhuma inovação ou batalha política importante. Elizabeth foi chamada não oficialmente da Rainha do Guarda-Roupa. Ela possuía pelo menos 15 mil vestidos opulentos. Estas foram as nossas 10 rainhas mimadas, que às vezes eram cleptomaníacas, às vezes ninfomaníacas, luxuosas ou ficaram aí na história como loucas. A gente espera que você tenha curtido aqui esse vídeo e, claro, deixe aí o seu comentário sobre o que você achou aí dessas rainhas. E diga qual dessas escapadas o impressionou mais ou se você achou o comportamento assustador. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau!